Bom, e para repercutir esses ataques de Trump a Powell, as defesas em relação à independência do Fed, eu converso também agora com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo mais uma vez. Um feliz ano novo para você. Olá, bom dia, feliz ano novo, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em te receber. Quero muito entender, antes de mais nada, como é que você está enxergando esse mais novo ataque por parte de Donald Trump a Jeremy Powell. A gente sabe, a gente ouviu inclusive na reportagem, não é de agora que essas críticas com relação à construção, essa reforma ali da sede do Federal Reserve, elas já estão vindo há bastante tempo. Mas agora uma investigação que vai, investigar e vai acompanhar os próximos passos e como é que Jeremy Powell lidou com essa reforma. Queria entender até que ponto isso pode acabar preocupando o mercado e até que ponto isso pode também prejudicar a independência do Fed. Acho que essa é uma questão fundamental, que é um risco que a gente coloca em 2026, porque, no fundo, isso vai desembocar na escolha do próximo presidente, já que o Jeremy Powell fica até maio. A indicação que o Donald Trump já diz que já tem em mente é a pergunta que fica: quem será o novo presidente? A sua postura em relação à taxa de juros. Se a gente observar cada vez mais uma interferência política ou um próximo presidente que seja mais leniente ao combate da inflação, isso vai gerar ruídos e incertezas em todo o mercado. Isso poderá, por exemplo, se o presidente do Banco Central desejar um juros bem mais baixo, voltar para sim, e a comitê pode ter a sua maioria a favor de Trump, e poderemos ter um dólar mais fraco. A gente pode ver ouro, prata, algumas commodities também sofrerem com isso, o mercado gerar muitos ruídos, muito por conta dessa postura em que o novo presidente poderá ter influência ou não de Donald Trump. Essa é a pergunta que fica aí nos mercados. Pois é. Tanto que a gente viu, né, Gustavo, um impacto bem grande no mercado. A gente estava acompanhando desde cedo aqui os futuros americanos, sentindo muito, depois, inclusive, do posicionamento do Jeremy Powell. Eu queria até entender como é que você enxerga essa postura do Powell, porque ele estava aguentando os ataques de Donald Trump constantes aí, em silêncio, mas agora que começou uma investigação criminal, os promotores investigando, ele decidiu falar e deixou claro sobre essas dúvidas com relação à independência do Federal Reserve, do que está acontecendo por parte de Donald Trump, que seria um incômodo mesmo por causa das taxas de juros. Portanto, como é que você enxerga também essa postura adotada pelo presidente do Fed? Foi uma postura bastante interessante. Ele, pela primeira vez, fez um vídeo em resposta, no fundo, a todos os ataques que ele vem recebendo há bastante tempo. E não foi só ele. Vamos lembrar que a Lisa Cook, que é outra presidente que participa no comitê, também sofreu ali uma tentativa de demissão, mas foi revertida. Hoje ela continua no comitê da autoridade monetária, mas há diversas tentativas. E essa resposta de Powell, para mim, foi uma mudança de postura que eu acho importante, porque sabemos, e olhar a literatura econômica, que quanto maior a independência do Banco Central, melhor para a economia, melhor a inflação média, maior a sua confiança e também credibilidade para o combate à inflação. E, portanto, ao meu ver, a postura do Powell é bastante importante. Não foi só ele, diversos ex-presidentes do Banco Central norte-americano vieram a público também defendendo o Powell. Essa é um combate, a gente vai ver ainda para os próximos meses, ao meu ver, acho que não vai parar por aqui. E, de novo, tudo vai desembocar na escolha do próximo presidente. Essa, de fato, realmente é a incerteza que a gente tem para 2026. Eu também queria te ouvir o quanto que essa postura de Donald Trump cria um precedente para que mais presidentes, futuros presidentes dos Estados Unidos, também aqui em outros países, comecem a criticar de forma aberta a postura dos bancos centrais. A gente sabe, né, dadas as devidas proporções, o presidente Lula criticou muito, né, Roberto Campos Neto ao longo dos últimos anos. No fim das contas, agora a gente tem Gabriel Galípolo, que é indicado do presidente Lula. O cenário, obviamente, mudou bastante, mas eu queria muito saber a sua avaliação se esses movimentos feitos por Donald Trump não geram um precedente que pode até ser considerado um pouco perigoso, olhando desse ponto de vista. De fato, isso é verdade, mas a gente tem que lembrar que todo presidente não gosta de nenhum banqueiro de um banco central que suba juros.
porque com certeza isso vai levar a uma queda de atividade econômica, isso vai aumentar a taxa de desemprego. Então, juros em alta não é bom para a popularidade de nenhum presidente que foi eleito. Portanto, sempre vai haver essas rugas entre um presidente do Banco Central e o presidente do Executivo, que eu acho que é normal. Agora, a partir do momento que nós estamos enxergando uma interferência direta maior, e aí teremos presidentes dos bancos centrais mais lenientes ao combate da inflação, influenciados por uma voz externa, eu acho que aí mora o problema. E, portanto, esse movimento do Trump pode se influenciar diversos outros escolhas para o presidente do Banco Central, e as instituições de cada país têm que ser combativas e resilientes para conseguir blindar com qualquer interferência política. Eu acho que no Brasil, quando o Galípolo entrou, havia realmente esse ruído e essa dúvida qual seria a sua postura, mas, ao meu ver, o Galípolo e o Comitê de Política Monetária, os diretores, vêm adotando uma postura bastante técnica. Fez o juros subir a 15%, vem mantendo esse patamar até hoje, se espera que caia em breve, mas, de fato, todo o comunicado, toda a ata vem na direção de ser algo bastante transparente e de forma bastante adequada. E aí eu acho que vai variar de país a país, mas de fato é um movimento que o Donald Trump tem iniciado, a meu ver, não é positivo para as economias. Agora, Gustavo, outro ponto que eu queria saber também é a sua avaliação. A gente acompanha já há alguns meses uma divisão muito clara no Federal Reserve daqueles que usam, então, essa discussão de taxa de juros para olhar só para a inflação, principalmente para a inflação, e aqueles que usam essa discussão para olhar principalmente para o mercado de trabalho. E a gente percebe que tem alguns que estão mais preocupados com esse cenário de inflação, outros mais preocupados com o cenário do mercado de trabalho. O quanto que essa interferência por parte de Donald Trump, e a gente percebe que muitos dos que são indicados por Donald Trump ainda estão apegados a essa possibilidade, talvez muito porque ainda podem ser indicados para presidente do Fed, mas queria entender como é que você enxerga isso, essa divisão com relação a essa preocupação de inflação versus mercado de trabalho, mas não só isso, o fato de que muitos que foram recentemente indicados por Trump têm também defendido cortes de juros bem maiores do que o mercado tem projetado. Teve um diretor que foi indicado por Donald Trump, se eu não me engano, ele foi um tapa-buraco, ele votou diversas vezes para corte de 0,5 pontos percentuais, era o diretor mais divergente ali. E é claro, essa divisão é muito clara, eu até escrevi recentemente sobre isso, eu observava um grupo, como você muito bem trouxe, muito preocupado com a inflação, impactado pelas tarifas impostas por Donald Trump, aqueles que estão mais preocupados com o mercado de trabalho. Eu acho que é um ponto fundamental, porque, se eu não me engano, em setembro do ano passado, a indicação realmente da diretoria é que eles estavam mais preocupados com o mercado de trabalho. E muito por conta das revisões baixistas que nós tivemos diversos dados por lá do payroll, por exemplo. O grande problema é que nós tivemos o shutdown no meio do caminho. E com o shutdown, diversos dados importantes não foram divulgados, estão sendo agora, mas eles têm alguns ruídos, principalmente problemas de coleta. E aí, minha crítica que se existia ao comitê é que eles não estavam tendo um direcionamento claro. Muitas vezes fala, olha, estou com muita incerteza, não sei como que eu vou votar, e aí o mercado tentava enxergar em declarações, em palestras, em entrevistas, como aquele diretor estava querendo votar ou não. E ficou uma incerteza, porque uma falava uma coisa, o mercado ficava otimista, o outro falava outra coisa, o mercado ficava pessimista. Falta um direcionamento claro, eu acho que isso é o mais importante. Portanto, esse falta de consenso, para mim, não corrobora e dificulta de fato a condução da política monetária e gera essas dúvidas e divergências. Portanto, uma comunicação mais clara, ao meu ver, poderia trazer uma sinalização sobre os próximos passos, por exemplo, e poderia até acalmar um pouco o governo que fica nessa dúvida de que queria cortar mais, alguns diretores cortam mais, outros menos. Então, acho que se tivesse um consenso mais claro, eu acho que isso poderia reduzir os ruídos que a gente está observando hoje. Aproveito para perguntar também como é que vocês da Suno estão enxergando os próximos passos. Talvez um corte só para abril? Qual que é o caminho que vocês enxergam, pelo menos por enquanto?
E no curto prazo, na reunião de janeiro, a gente prevê manutenção, muito por conta de esperar realmente esses dados que estão saindo após o shutdown. A gente tem uma inflação que sai hoje, que eu acho que é um dado importante, o mercado de trabalho realmente está arrefecendo, mas a taxa de desemprego segue ali estável, até que caiu na última divulgação. Então, acho que o presidente do Fed, junto com seus diretores, vão tomar uma postura um pouco mais cautelosa aqui no curtíssimo prazo, para entender para onde a economia norte-americana está indo. Muito bem. Gustavo Sung, economista da Suno Research. Obrigada mais uma vez, viu, por acordar cedinho para conversar com a gente por aqui. Um bom trabalho, boa semana para você. Eu que agradeço, fico sempre à disposição e feliz 2026 a todos. Para nós, obrigada.